mais um programa Histórias e Conquistas, nosso último programa de 2017. Nesse programa nós vamos fazer uma retrospectiva de alguns dos melhores momentos que eu tive. E eu confesso para vocês que não foram poucos, foram mais de 40 programas gravados, mais de 40 histórias compartilhadas, e cada história é um aprendizado bacana que a gente tem. E nós vamos começar com uma pessoa que dispensa apresentações, o médico Dr. Drauzio Varela. Esteve na cidade de Balneário Camboriú e conversou um pouquinho comigo sobre atitudes saudáveis para uma vida mais produtiva. Você acha importante isso? Acha que se você tem atitudes saudáveis, você consegue atingir mais as suas metas e os seus objetivos? Dá uma olhadinha o que o Drauzio conversou conosco. Doutor, seja muito bem-vindo à cidade de Balneário Camboriú. Muito obrigado, é um prazer. Atitudes saudáveis para uma vida mais produtiva. De uma forma geral, doutor, que atitudes são essas? Bom, são milhares delas. Mas eu acho que as duas atitudes mais importantes, a primeira é com o teu corpo, né? Que cuidado você tem que tomar com ele. Porque se o corpo vai mal, o resto não pode ir bem, né? E esses cuidados quais são? São basicamente dois os mais importantes, né? O primeiro é que o corpo foi feito para o movimento. Se você deixa o corpo parado, ele estraga e vai te dar problema. Você pode não sentir isso no dia a dia, mas você vai ficando cada vez numa condição física cada vez pior. Vai se sentindo cansado, vai subir uma escada, você vê que está fora de forma. Isso vai dando um pouco de depressão, porque a pessoa sente que está indo para trás, porque a gente lembra da infância, que você corria, subia, fazia, né? Você para de fazer essas coisas. E o segundo é que à medida que o tempo passa, a gente tem mais tendência a ganhar peso, né? E na vida moderna a gente come demais. Então o tempo inteiro comendo, alguém oferecendo uma coisa. E o corpo não desperdiça nenhuma caloria. Todas que vêm em excesso, ele transforma em gordura. Esse tem um corpo que engorda, não se movimenta, e isso é a causa das grandes doenças do mundo moderno. O senhor corre, tem um livro sobre corrida. Quais são os benefícios da corrida, de uma certa forma, para o organismo? Eu sou suspeito para falar nisso, né? Porque eu corro maratona até hoje. Nossa. Então eu não... eu acho que eu não seria a pessoa que sou, não faria metade das coisas que fiz se fosse sedentário. Talvez não estivesse vivo ainda. Para mim é uma coisa absolutamente essencial, e eu acho que isso que me faz conseguir tocar a vida e trabalhar 12, 14 horas como eu trabalho até hoje. O álcool e o cigarro acaba sendo... O álcool depende de quanto, né? Se você toma um copo de vinho, um jantar, uma cerveja de vez em quando, isso não é problema, não é? O problema do álcool é o uso excessivo. Especialmente quando você perde o controle, começa a beber e não para, né? Isso é a definição de alcoolismo hoje. Mas a maioria da população faz um uso razoável do álcool, né? De um jeito que não causa problema maior. No caso do cigarro, não tem cigarro seguro. Eu fumo um cigarro por dia. Primeiro que é mentira, né? Ninguém fuma um cigarro só por dia. Mas se você fumar um cigarro, faz mal. 20 faz mal? Faz. 40 faz mais mal ainda? Mais mal ainda, lógico. Mas não existe um nível de segurança. O cigarro é a maior tragédia dos tempos modernos. A maior tragédia em termos de saúde pública no século XX será no século XXI. O cálculo pela Organização Mundial da Saúde é que no século XXI morrerão de 800 mil a 1 bilhão de pessoas por causa do cigarro no mundo. E uma dica especial para o pessoal parar de fumar? Tem vários métodos. Hoje nós dispomos de adesivos, tem drogas que podem ser consumidas, que ajudam também. Mas o principal motor mesmo é a força de vontade. Porque o cigarro, como toda droga, quebra o caráter do viciado. Ele acha que ele não vai conseguir. Ele acha que ele quer parar, mas não agora, que agora ele está atrapalhado, que agora está com problema financeiro, que agora ele está ocupado demais no trabalho, e não para nunca. Esse é o problema. Dr. Drauzio, muito obrigada pela sua entrevista. Seja muito bem-vindo a Balneário Camboriú. Muito obrigado, eu que agradeço. O segundo entrevistado, pessoal, que eu selecionei
para nós. Eu achei extremamente interessante porque ele falou muito sobre por que é tão difícil nós mudar os nossos hábitos e que muitas vezes isso sim acaba nos impedindo de realizar os nossos sonhos. Foi o doutor em filosofia, professor da Univale, Josemar Soares. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Quero cumprimentar os telespectadores, cumprimentar a apresentadora, doutora Larissa Kumel, né? Dizer que para mim é uma alegria, é uma honra, é uma responsabilidade participar desse programa que tem um projeto tão importante, né? Nós hoje observamos a mídia, o poder que a mídia tem, né? O poder que os meios de comunicação têm na formação do imaginário social, e se a gente não cuida, os programas sempre acabam se construindo através da dor humana, não que ela não seja importante ser tratada, mas das catástrofes, das tragédias, e nós não falamos da inteligência humana que cria solução, que se desenvolve, que faz com que o potencial humano traga ciência, tecnologia, lazer e tantas coisas boas que o ser humano pode criar, tem inteligência para isso. Nós recebemos, hoje estamos aqui com toda a tecnologia que temos, por quê? Porque alguns humanos vieram antes de nós e deram um pedaço da sua vida para se desenvolver, para se formar e para fazer algo de especial que ficou, né? Então, quero dizer que para mim é uma honra participar de um programa como esse, que faz pedagogia social. É um programa de pedagogia social. Obrigada. É exatamente essa a proposta do programa. A minha preocupação é realmente mostrar para as pessoas como que elas podem desenvolver o potencial delas, muitas vezes através de histórias de outras pessoas, mas também com dicas, né? Com momentos de dificuldades, momentos de superação, conquistas, alegrias. Então, o objetivo do programa realmente é esse. Mas é a primeira vez, Josemar, que eu entrevisto um filósofo, sabia? Certo? Uhum. Certo. E eu imagino que uma pessoa formada em filosofia, no mínimo, é uma pessoa bastante curiosa com relação aos anseios, aos medos, às necessidades humanas. Você sempre teve essa busca pelo ser humano, pelo autoconhecimento. Por que você escolheu a filosofia? Desde criança sempre tive um tipo de necessidade, podemos dizer, de entender, de dar um curso à minha vida. Então, inclusive meu pai sempre dizia, olha, você com 13 anos tomou algumas decisões que mudou completamente a tua vida e a partir dos 14 você já era alguém que conduzia a sua vida, não perguntava mais e conduzia bem, enfim. Sempre tive uma preocupação muito grande em fazer da minha existência alguma coisa de valor. Não é que eu esteja conseguindo fazer tudo o que eu gostaria, tudo o que poderia, mas desde muito cedo, então, com em torno de 10, 11 anos, eu já tinha o que eu vou fazer da minha vida, né? E procurava ocupar muito o meu tempo, era uma coisa que para mim sempre me causava um desgosto, não ocupar o tempo. Então, sei lá, saía do colégio, fazia alguma coisa à tarde, se tinha um horário de aula à tarde, se não tinha, eu inventava um curso de marcenaria, um curso de oratória, um curso de violão. Eu sempre inventava algumas coisas. A minha família era uma família que tinha muita limitação econômica, então eu sempre tinha que ir atrás de alguma coisa que ainda fosse com um custo muito baixo ou de graça, porque, enfim, não tinha muito investimento para fazer. Mas eu notava que precisava ocupar o tempo no processo de desenvolvimento. Sempre tive um tipo de altruísmo muito grande, quando aquele altruísmo juvenil muito forte, ou seja, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que ainda tinham menos do que eu, que pudesse ter uma orientação, alguma coisa do gênero. Então, eu uni essa vontade de auxiliar a outra pessoa, o ser humano, as comunidades na época carentes que estavam à nossa volta, e ao mesmo tempo ocupar o tempo para desenvolver algumas competências, mesmo desde cedo, né? E nessa perspectiva foi que eu comecei a observar que tinha que buscar outros espaços, outros lugares, que não só ali dentro da minha família, que tinha lá suas limitações culturais, que tinha suas limitações, enfim, de várias dimensões. Então foi que eu fui estudar na outra cidade, consegui um colégio que fosse um custo muito baixo e convenci meus pais então que de fato eu deveria ir embora, e com 13 anos foi muito difícil convencê-los, mas acabei indo e tinha essa coisa, os apelos metafísicos sempre foram muito fortes dentro de mim, ou seja, o que eu vou fazer com a minha vida,
o que será a minha jornada, né? Então, esses apelos, desde criança, eu sempre tive. O que eu vou fazer com a minha existência? Professor Josemar, muito obrigada pela sua participação. E agora eu quero chamar a terceira entrevistada, que é uma jornalista, uma profissional que eu admiro muito, a Liliane Bento. Ela tem uma empresa de assessoria de comunicação lá em Blumenau e é a empresa pioneira aqui no estado de Santa Catarina. Atende outras grandes empresas como a Van. Então é uma pessoa aí maravilhosa que traz uma história de muita luta, principalmente para nós mulheres. Liliane Bento, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelos elogios, né? Nem sei se é tanto assim. Com certeza, é uma pessoa que eu admiro muito, até porque eu conheço um pouquinho da história da Liliane. E é impressionante, Liliane, você é guerreira. Meus parabéns. Muito obrigada, mas acho que hoje em dia todas as mulheres estão assim, né? Somos. Tendo que trabalhar, estudar, cuidar de casa, família e tem que arranjar tempo para tudo. Você é jornalista. Sim. E você escolheu o jornalismo por quê? Assim, ó, eu sempre digo assim que foi realmente um caso de vocação, porque com 14, 15 anos eu já dizia assim, não, eu vou fazer jornalismo, vou fazer alguma coisa em comunicação. E na época não havia faculdade de comunicação onde eu morava. Aí meu pai dizia, faz outra faculdade, faz não sei o quê. Daí eu disse, não, se não for para fazer jornalismo, eu não vou fazer faculdade. E não tem nenhum caso na família, tá? Ninguém que trabalha com comunicação, ninguém que era jornalista, nada. Mas eu sempre gostei muito de escrever, muito de gente, de evento. Então, eu disse que eu queria seguir para esse lado, né? Daí, coincidentemente, na época de fazer faculdade, a gente se mudou para o Rio Grande do Sul. Daí, quando o meu pai foi na frente, né? A primeira coisa que ele fez quando chegou lá, que ele descobriu que tinha faculdade de jornalismo, ele ligou e disse assim, aqui tem faculdade de jornalismo. Aí eu disse, vou prestar o vestibular, nem estava preparada, nada, daí passei. Aí comecei a estudar, então é uma coisa que eu já sabia o que eu queria fazer, diferente de muitas pessoas que com 20, 25 anos, não sei o que eu quero fazer, entre uma faculdade, 2, 3, eu sempre soube o que eu queria. Uhum. É um grande privilégio. Eu considero que sim, porque você já queima bastante etapas, né? Sabendo o que você certeza. quer, você alcança mais rápido. Com certeza, né? Não tem que mudar toda uma carreira. E que também pode dar certo, conheço muitas pessoas, histórias assim. Agora, que é mais fácil assim? Eu também acho. Ótimo. E você sempre gostou mais de falar ou de escrever? De escrever. Tanto é que na faculdade eu ia super bem nas aulas de TV, passei com 10 em TV, passei com 10 em rádio, e tanto um professor quanto outro dizia assim, você vai para TV, né? Eu disse, não. Você vai para rádio? Eu disse, não. Eu disse, eu vou para jornal impresso. Mas por quê? Eu disse, porque eu quero escrever. Então eu nunca nem mandei currículo para nenhuma TV e para nenhuma rádio, apesar de adorar rádio. Sempre mandei para jornal, eu sempre quis escrever. Liliane, um beijo, adoro você. Pessoal, vamos para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com a retrospectiva 2017 do Histórias e Conquistas. Pessoal, e o próximo programa, sem a menor dúvida, foi o programa mais divertido do ano. Eu estive no Guacamole, que é um restaurante mexicano, e conversei com um dos sócios proprietários, que é o Francisco Barão. O Guacamole, para vocês terem uma ideia, ele foi fundado no finalzinho de 2006 e hoje já possui cerca de 9 filiais pelo Brasil inteiro. Confira um pouquinho da trajetória profissional do Francisco. João Francisco Barão, Chico, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua recepção. Eu que te agradeço. Prazer estar com vocês. Francisco, hoje você está à frente do grupo Que Há Mais, que são 2 marcas, é isso? Você pode contar um pouquinho para o pessoal? Isso. A Que Há Mais é uma empresa franqueadora. Ela se originou ao inverso, né? Ao invés de criar a marca, ela se originou justamente porque as marcas existiam e necessitavam de gestão. Que Há Mais justamente porque nós, desde o início, buscamos sempre o marketing de diferenciação, ter algo mais do que o básico, do que simplesmente a gastronomia. Como é que nasceu a ideia do guacamole? Então, naquela porta ali da cozinha,
Eu e a minha esposa, olhando, analisando, sempre gostamos muito de frequentar restaurantes e restaurantes alegres, né? E íamos muito em Curitiba, no restaurante específico, em São Paulo, nas viagens. E ela olhou para mim e falou, mexicano. Quando ela falou mexicano, não tem dúvida. Não tinha nenhum. Não, até existia, mas existia um bistrô mexicano, um restaurante com poucas mesas, acho que 10 mesas, e uma proposta, um restaurante de boa qualidade, mas não, era outro México que ele vendia. E a gente aí despertou o projeto de criar conceito em torno de uma cadeia de valor, digamos, mais extensa, não só um restaurante com alguns traços de bar. Sim. Eu sei que você é formado em economia, tem especialização em finanças, mas adora marketing, é voltado para o marketing. Exatamente. O que você acredita ser um desafio para o empreendedor hoje em dia? Ótima pergunta. Até emendando, eu acredito em relação à formação, né? Se eu não tivesse formação mais pragmática, né, voltada a finanças, talvez eu não fosse um profissional mais preparado para desenvolver alguns projetos de marketing. Mas sem dúvida eu tenho mais a formação voltada para essa parte pragmática de finanças, mas a vocação mais voltada para a dinâmica do marketing, né, que é pensar com a cabeça do consumidor, tentar desenhar caminhos que levem até ele. Satisfação, acho que isso é a principal estruturação, né, da cadeia de valor. Em relação aos desafios, eu converso muito, a gente participa de associações, algumas entidades, e eu sei que isso não é um drama meu, é um drama de praticamente todo empresário hoje, é a multiplicidade de frentes que você tem que gerenciar, ferramentas tecnológicas, sistemas, possibilidades, então é fazer realmente escolhas. Ao mesmo tempo que você não pode embarcar em todas, você tem que aprender a testar rapidamente, a fazer. A comunicação mudou, né? Hoje eu acredito que o poder da televisão está muito mais no Facebook e no Instagram, com as possibilidades todas de segmentação, e provavelmente nos próximos anos isso vai mudar muito. Então acho que o maior desafio é a gente se atualizar. Muito obrigada ao Chico e a toda a turma do Guacamole que nos receberam tão bem. Foi super divertido estar com vocês e, sem a menor dúvida, uma grande aula de gestão. E o quinto programa que eu selecionei é de uma pessoa que eu gosto muito. Ela é formada em Educação Física, é mestre também, e ela é professora da Univale, é sócia proprietária da Academia Wave, no Pontal Norte, na cidade de Balneário Camboriú, a Maria Valéria, que eu tenho inclusive a oportunidade de estar malhando quase toda manhã lá. Então é uma pessoa maravilhosa, que fala muito de saúde, de atividade física e de quanto isso é importante para nossa realização. Maria Valéria, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Larissa. Estou muito feliz com a sua participação. Eu que estou sempre na sua academia, né? O pessoal sempre me trata com tanto carinho lá, e agora é a nossa obrigação também de tratar com esse carinho, né? Muito obrigada. Eu fico bem feliz pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você. Vamos lá. Você é professora de Educação Física. Isso. Você sempre sonhou? Sempre gostou de atividade física? Olha, eu sempre gostei de praticar exercício desde a educação física escolar. Sempre tive um certo talento para o esporte. Fui atleta de voleibol até os 18 e ali no momento de definir minha carreira eu queria muito cursar a educação física. Só que isso há 25 anos atrás praticamente, né, era uma profissão de pouca inserção no mercado. Os profissionais de educação física estavam nas escolas, as academias, eu nem me lembro se existiam ou não lá em 1989, quando eu ingressei na faculdade. Então era um mercado muito ruim, né? Meu pai na verdade, meu pai me proibiu fazer educação física. Ah, é? Ele não queria, achava que eu ia ser jogadora de vôlei, com 30 anos eu estava parada. Né? Então, naquela coisa do adolescente, eu ouvi meus professores de educação física também na escola, que na época falaram, pô, não vai fazer educação física, né? Eu era uma boa aluna, né, estudiosa, e eu vi os dois lados. E fui fazer duas coisas que eu tinha uma certa tendência, que nos testes vocacionais eu tinha indicação de fazer comunicação social e matemática. Entrei nos dois cursos. Mas são os opostos. Mas eu sempre gostei de falar muito, né, e era muito boa em matemática. Eu era aluna exemplar. E aí eu entrei nos dois, só que assim, eu entrei no curso e logo eu vi que não
Gostava da educação que aquele estudo não me agradava. O que eu ia fazer com a matemática, né? Enfim, aí eu parei de estudar, ganhei um grande problema em casa, né? Porque meu pai pagava as 2 faculdades, eu tinha 17 anos, eu quis largar as 2. Minha mãe, como toda boa mãe, entendeu, né? E eu parei os 2 cursos, fui trabalhar. Fui trabalhar no Banco Bamerindos na época, lá na Vinda Paulista, e passou um ano, eu já fiquei louca para estudar de novo. Aí eu falei, eu vou fazer minha educação física. Aí comprei uma briga com meu pai, né? E não tinha escolha, eu tinha que entrar na USP e eu não estudava, porque ele falou, esse curso eu não vou pagar. Você já largou 2, agora se vira. E eu entrei no cursinho, ganhei uma bolsa, estudei bastante e entrei. E eu amei, né? Eu tô na área, desde que eu entrei no curso, eu sempre trabalhei, estagiei nessa área. Estagiei em todos os segmentos da educação física, escolar, com voleibol, né? E curioso, né, na questão do talento aí, que a gente talvez fale um pouco, apesar de eu ser jogadora de voleibol, eu odeio ensinar voleibol. Olha né? só. Eu gosto de jogar, ensinar não. Mas eu sempre gostei muito de orientar as pessoas com relação ao exercício. Quando eu comecei a estudar, né, a fisiologia do exercício, os benefícios, o que o exercício provoca nas pessoas, né? O que muda mesmo, né? Como é que é o processo de emagrecimento, como é que se reabilita um cardiopata, eu me encantei por essa área, eu sempre gostei de explicar. E aí, nos meus estágios da faculdade, né, que a gente tem todo um estágio já, que faz parte do estágio obrigatório, um deles era em academia. E aí, na avaliação física, eu me encontrei, porque lá tinha os cálculos da matemática, né, que eu podia fazer. Na época não tinha computador, a gente levava para casa para calcular gordura, para calcular consumo de oxigênio, para calcular frequência cardíaca, zona alva, e eu adorava fazer aquilo. E eu falava bastante. E você sempre atuou nessa área da academia, Eu então? fiquei, depois desse estágio ali, já no 3º, 4º ano da faculdade, ali do estágio eu já fiquei como estagiária contratada e depois fiquei contratada direto depois que eu me formei. Então eu sempre fiquei em academia. Experimentei no estágio, mas como atuação profissional, sempre no segmento de academia. Valéria, um beijo bem grande para você. E a nossa última entrevista é com o nosso vice-reitor de Pesquisa, Extensão e Cultura, professor Valdir Sequinel. Ele que foi agraciado neste mês de outubro com a comenda de mérito do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Confira. Professor Valdir Sequinel, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com você, Larissa, e com nossos telespectadores, né, da TV Univale. Professor, eu sei que o senhor é doutor, mestre em Química Orgânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador, professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências Farmacêuticas da Univale, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, coordenador internacional da Rede Ibero-Americana de Estudos de Aproveitamento Sustentável da Biodiversidade Regional de Interesses Farmacêuticos e da Rede Ibero-Americana de Investigação em Câncer. Enfim, autor de diversos livros, capítulos, mais de 350 artigos científicos publicados, mais de 50 dissertações de mestrado e teses de doutorado orientadas. Uau! Essa paixão, eu imagino que é uma paixão pela produção científica. Isso veio desde cedo, desde criança, quando o senhor entrou na universidade? Como que o senhor era como aluno? Na realidade, eu comecei a minha carreira científica já no antigo, que nós chamávamos de 2º grau, né? Hoje ensino médio. Eu assim, vi que eu realmente gostava dessa parte da ciência quando nós tínhamos as feiras, né? Feiras de ciência. Eu me envolvia muito, gostava, e naquela época o curso era preparatório na área de Química. Então eu acabei seguindo a carreira, fui fazer Química bacharelado na Universidade Federal de Santa Catarina e continuei lá os estudos, né? E quando eu realmente comecei a parte de produção científica foi no mestrado, né? Trabalhando com plantas medicinais e depois com uma parte de síntese, desenvolvendo compostos com atividade biológica e depois fazendo doutorado e seguindo a carreira como orientador. Então, realmente eu sempre tive essa paixão, né, pela ciência. O que uma pessoa precisa para ser um bom pesquisador? Eu acho que, acima de tudo, vontade, né? Dedicação, comprometimento, mas a paixão é fundamental. Você tem que gostar daquilo que faz, né? E eu
felizmente gosto muito, né, de trabalhar com a ciência, gosto muito de estar junto com os alunos. E já no meu doutorado eu tive essa oportunidade de estar trabalhando com alunos, de orientando, pedido do meu orientador de orientar, né? E quando eu vim aqui para a Univale em 1995, eu vim como um professor, mas na realidade pesquisador, né? Mas eu procurei me inserir em sala de aula e aí montamos um núcleo de pesquisa. E depois de 6 anos nós já tínhamos uma produção científica muito significativa na área de plantas medicinais, né? E claro, isso foi agregado também pela vinda de outros pesquisadores. E aí em 2001 nós implementamos o mestrado, do qual eu fui o primeiro coordenador, mestrado em farmácia, ciências farmacêuticas, né? E aí foi muito bacana porque a gente conseguiu estrutura, um apoio da universidade, dos órgãos de fomento, a vinda de outros pesquisadores, né? E quando o professor Provese, ele, que era o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão na época, assumiu a reitoria, ele me convidou então para ser o pró-reitor, né, para substituí-lo. E então eu continuei, né, trabalhando na área e eu, na realidade, eu acabei trabalhando tanto na parte administrativa como sendo docente e mantendo o grupo de pesquisa atuante, né? Então eu tentei assim ao máximo conciliar e tenho feito isso, né, até hoje, né, depois de 12 anos como pró-reitor, 4 como vice, tenho trabalhado com uma equipe maior hoje, né, porque depois em 2012 o mestrado ele acabou também implementando o programa, implementando um curso de doutorado e hoje então nós temos muitos alunos, eu oriento vários deles, né. Então por isso também essa produção científica, né? Porque eu tenho comigo muitos alunos, mas principalmente colegas, professores que têm dado todo o suporte. Professor Sequinel, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E agora eu quero fazer um agradecimento todo especial para toda a equipe da TV Univale, para os meus câmeras queridos que estão nesse momento, alguns me olhando e rindo. E eu quero dizer que eu gosto muito de vocês, é muito bom trabalhar com vocês. Também para o meu editor, o James, um beijo bem grande. Para o Bolívar, para o Marlon, professor Betinho, Monique, enfim, toda a turma aí que a gente tem uma parceria maravilhosa e é muito bom gravar e vir aqui e saber um pouquinho da história das pessoas e que vocês contribuem para o nosso trabalho. Também quero fazer 2 agradecimentos super especial para o curso de Estética da Univale de Balneário Camboriú, que faz a produção do meu make, do meu hair. Um beijo bem grande para toda a equipe. E também para as lojas atrativas no Oswaldo Reis 1540, que nós temos uma parceria de 3 anos e muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês conosco. E a você, nosso telespectador, eu selecionei uma frase bem especial para vocês. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, que neste ano de 2018 você consiga realizar as mudanças necessárias de hábitos para que você possa alcançar todos os seus objetivos e os seus sonhos. Eu desejo um Feliz Natal e um ano maravilhoso e que tudo se realize no ano que vai nascer.